Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Daiane e sou da Escola General Aldo Bonde. E hoje nós vamos ter uma aula muito legal. Vamos ver quais são os objetivos da nossa aula? Explorar o jornal observando suas características, enfatizando as partes da primeira página e de uma notícia. Diferenciar os meios de comunicação. Interpretar o gênero textual notícia e relembrar o uso de GG e G e G. Mas eu quero que vocês olhem lá na bancada junto com a professora o que nós temos. Ah, eu tenho certeza que vocês conhecem. O que será que é isso? É um jornal. Muito bem, eu escutei alguém me respondendo aí. E esse jornal foi do dia 4 de novembro. Olha lá, 4 de novembro. Estão vendo? Ponta Grossa, quarta-feira. E também no jornal nós temos o nome desse jornal, que é Diário dos Campos, o jornal aqui da nossa cidade. O jornal, ele na página principal, tem uma notícia em destaque, certo? Que seria a manchete. E o que é a manchete, então? A prof acabou de falar. A notícia principal. E qual é a manchete deste jornal? Olha lá. Especialistas alertam sobre segunda onda da pandemia. E aqui nós temos uma breve descrição dessa notícia. Certo? Então aqui não fala tudo que vai aparecer na notícia. Mais abaixo do nosso jornal, nós temos outras notícias que estão em destaque. Algumas notícias têm imagens, mas não é todas. Aqui embaixo, olha lá, Vila Velha recebe 2,3 mil visitantes e alguns hotéis têm 80% de ocupação. Mas não tem imagem dessa notícia aqui na manchete, no caso, né? Na capa do jornal. Certo? E olha só que interessante. Aqui no cantinho da notícia principal da manchete, nós temos Cidade 6A. O que será que significa isso? Ah, significa que se eu folhear o meu jornal, lá na página, ó, aqui é 3A,
aqui já estamos na 5A. Aonde que estava a notícia mesmo? Aqui, na 6A. Aqui nessa página está aparecendo a notícia completa, que antes só estava sendo falada de uma forma muito breve lá no comecinho, na página principal do nosso jornal. Certo, crianças? Então, olha como é interessante a gente entender o que compõe o jornal, para a gente entender como é o jornal, certo? Mas será que nós só temos esse jornal aqui impresso? O que vocês acham? Então nós vamos aprender hoje que não existe só o jornal impresso. Eu quero que vocês olhem lá na tela junto com a professora. Jornal é o tema da nossa aula. O que é o jornal? É um meio de comunicação impresso, que é esse que nós acabamos de ver, online, que são nos sites e notícias, ou televisionado. O que é o televisionado? É o da televisão, recheado de notícias. Olha lá os exemplos que a professora trouxe para vocês. O primeiro é o jornal televisionado, é o Meio-Dia Paraná. O segundo é o jornal online. E o terceiro é o jornal que nós acabamos de ver, no caso, o Diário dos Campos aqui da nossa cidade. Mas e o que são as notícias que a professora falou para vocês? Vamos ver? Tem significado de informação, conhecimento, notificação. No âmbito da imprensa, quer dizer o resumo de um acontecimento ou de um assunto. Nesse momento, a professora quer destacar para vocês uma coisa muito importante. Nós não podemos pegar notícia de qualquer lugar, porque senão isso se chama fake news. O que é fake news? São aquelas notícias que não são corretas e a gente acaba passando e não fica muito legal, né? Porque não está certo. Então nós temos que tomar cuidado, certo, crianças? Cuidado ao pesquisarem aí em casa. Vamos voltar lá para a nossa tela? Agora nós vamos conhecer a estrutura de uma notícia. O que será que tem que ter? Vamos ver? Apareceu lá 1, 2, 3, 4 partes. O que será que é em cada parte? Muito bem. Primeiro é o título. Depois nós temos o subtítulo. Deixa a prof parar aí um pouquinho para falar para vocês. Olhem aqui no jornal que a professora Daiane vai mostrar. Aqui na capa nós temos o título em destaque. E aqui um breve relatório, né? Uma breve descrição dessa notícia. Lá na página 6A, vai mostrar para vocês aqui de novo. Aqui em cima, nós temos um subtítulo que está aparecendo. Então, esse subtítulo está relacionado ao título principal da notícia. Nós já vamos praticar para vocês aprenderem melhor, certo? Então, até agora nós aprendemos que tem que ter o título e o subtítulo. Vamos lá? O que mais que tem que ter? Pode ou não ter fotografia. Vamos voltar aqui na capa? Na manchete? Aqui, olha, não está aparecendo fotografia. Nós só temos aqui a breve descrição da notícia. Então, pode ou não aparecer. Vamos ver o que mais que tem que ter. O corpo da notícia. O que é o corpo da notícia? É o texto, é a notícia completa. Então, nós temos a diferença. Na manchete aparece apenas uma breve descrição. E a notícia completa está lá na página 6A que a professora Daiane mostrou para vocês. E eu quero destacar aqui também uma informação muito importante do nosso jornal. É uma notícia que está dentro do jornal. Olha aqui, lá na página, aqui, 7A. Vamos ver aqui, ó. Olha a quantidade de notícias do nosso jornal. Vocês estão vendo? Isso é um jornal completo para vocês. E agora, a prof vai destacar uma informação muito importante que apareceu aqui no jornal do dia
4. Olha lá. É bem aqui embaixo. Rede Municipal cadastra novos alunos em PG Ponta Grossa. Então, olha que informação importante para as escolas e CMEIs. Então, o jornal é um meio de transmitir informações importantes da nossa cidade. Essa daqui é uma notícia destinada à nossa cidade. PG é Ponta Grossa. Certo, crianças? Então, vamos ficar atentos aí ao jornal. Muito bem, e agora nós vamos olhar lá na tela com a professora. Olha lá, crianças, então de olho lá na tela. Estrutura de uma notícia, vamos relembrar. Título, subtítulo, pode ou não ter fotografia e tem o corpo da notícia que é um texto. E agora, para ficar mais fácil, nós vamos ter que organizar uma notícia que a professora trouxe para vocês. Olha lá. Eu trouxe aqui uma notícia, mas ela não está dentro da sua ordem correta. Então, vamos lembrar o que tem que ter. O título, o subtítulo, a fotografia e o corpo da notícia, que é o texto, certo? Bom, agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Vou deixar essa folha aqui amarela embaixo para destacar aqui a nossa construção da notícia. Nós temos aqui esta parte que diz, vamos ver aqui, ó, vocês vão ter que me ajudar. Toda semana o biólogo Domenicelli, voltou? Domenicelli. Olha lá, crianças, toda semana o biólogo Guilherme Domenicelli responde dúvidas enviadas pelos nossos leitores. Ah, vamos ver aqui então, o que será? Será que esse daqui é o título? Será que é o subtítulo? Como que eu vou saber, professora? Olhando o restante da notícia. Então vamos lá. Ah, esse daqui tá fácil? Qual será que é essa parte? Eu quero que vocês fiquem pensando aí. Nós já vamos montar. Só tem uma imagem? Vamos lá. Agora tem mais uma parte aqui para vocês olharem. Dúvida animal. Por que os tigres têm listras? Percebam que a letra está maior, está em negrito. Então, o que será que aconteceu? Será que é o subtítulo? Será que esse é o título? Pensem aí, nós já vamos montar a estrutura dessa notícia. E olha só esta parte aqui que a professora trouxe para vocês. Nossa, é uma parte que tem muita informação. Será que é o título que tem muita informação? Será que é o subtítulo? Será que é a imagem, a fotografia? Ou será que essa é a notícia completa? O que vocês acham? Vamos ver com a professora? Então, agora nós vamos montar aqui. Bom, o título. O título é Dúvida Animal, porque os tigres têm listras. Muito bem! Quem respondeu que era essa parte do título, acertou, está de parabéns. Segunda parte é o subtítulo. Ah, o subtítulo traz alguma informação muito breve da notícia principal. Então, aqui está falando que o biólogo responde a várias dúvidas enviadas toda semana, certo? Olha lá, esse seria o subtítulo. Bom, a parte que é muito fácil é a fotografia, né? Porque a fotografia nada mais é do que uma imagem. E olha que tigre mais lindo, crianças. Muito bem. E agora ficou fácil. A última parte é o corpo da notícia, que seria o texto. Claro, prof, é essa parte aqui. Por quê? Porque é a parte que traz todas as informações. Então, escutem lá que a professora vai ler. Os tigres vivem nas florestas da Ásia e suas listras e cores servem para eles se camuflarem, então se esconderem.
Você sabe o que é camuflagem? Muitos animais possuem formas e cores que possibilitam sua presença em determinado ambiente sem que sejam percebidos. Isso serve para eles conseguirem se esconder melhor de seus possíveis predadores ou para terem mais chances de caçar. No caso dos tigres, as cores e desenhos das listras se camuflam muito bem no chão da floresta. As luzes do sol que passam pelas copas das árvores e as folhas secas, galhos e tons verdes da vegetação formam uma mistura semelhante às cores da pelagem do felino. Claro que em áreas mais abertas essas cores não funcionam bem, mas eles usam outras características para caçar, como a velocidade e força incrível. E percebam que aqui, ó, embaixo, bem pequenininho, está escrito que a notícia foi adaptada. Por quê? A notícia completa era muito comprida, então nós adaptamos para vocês entenderem melhor. E da onde que foi retirado? Está ali, ó, Jornal do Juca. Certo, crianças? Então agora eu tenho certeza que vocês aprenderam a como formar uma notícia completa em estrutura. E olha só, a professora trouxe uma outra notícia pra gente. E é a notícia de um animal que tem um pescoço muito comprido. Que animal é esse? Ah, muito bem! Acertou quem falou que é a girafa. Olha só, é outra dúvida animal, crianças. Dúvida animal. Por que a girafa tem o pescoço grande? Por que será? E como que nós vamos fazer essa interpretação, crianças? Olhem aqui no quadro com a professora. Nós temos aqui uma cruzadinha. Essa cruzadinha é de perguntas e respostas. E vocês vão ter que me ajudar, combinado? Então, a primeira coisa, será que eu posso abrir aqui uma pergunta sem antes ter lido a notícia? Muito bem, quem respondeu que não. Por que que eu não posso responder? Porque eu não sei qual é o conteúdo dessa notícia. Certo, crianças? Então, primeira coisa que nós vamos fazer é ler a notícia. Então, o título nós acabamos de ler juntos e tem aqui um subtítulo, ó. Toda semana o biólogo Guilherme Domenicelli responde dúvidas dos nossos leitores. Aqui nós temos a imagem da girafa e olha só o que a girafa está fazendo lá, crianças. Ela está comendo. E agora a prof vai ler para vocês a notícia. Também é uma notícia adaptada. As girafas são animais herbívoros, ou seja, alimentam-se somente de vegetais. Mas, diferentemente da maioria dos animais vegetarianos, eles não comem o capim e grama do chão. As girafas gostam mesmo de comer as folhas das árvores. São animais muito bem adaptados para isso. O pescoço delas pode ter até 2 metros. E a altura total de uma girafa adulta chega a 5 metros, então ela é muito grande. O pescoço grande serve para ela comer melhor. Com todo esse tamanho, as girafas conseguem escolher as folhas mais saborosas e dos galhos mais altos. O pescoço da girafa é muito forte e musculoso. O único problema para esses animais está na hora de beber água. Para matar a sede, as girafas têm que abrir bastante as pernas e esticar o pescoço para alcançar os lagos e rios. Nesse momento, elas ficam vulneráveis aos seus principais predadores, os leões. O que é ficar vulnerável? O leão gosta de comer uma girafa. Então, isso é ficar vulnerável, né? O leão pode caçar a girafa. Agora sim, crianças. Olha só, vamos destacar as principais ideias com a professora. Bom, eu tenho certeza que vocês anotaram no caderno, né? Qual era o animal dessa notícia?
Ah, escutei. A girafa. Ah, qual é a parte do corpo mesmo? Ah, o rabo? Não. A perna? Não. Ah, o pescoço. Muito bem. Bom, qual que é o maior problema da girafa? Vamos destacar aqui, vamos me ajudando aqui. Beber água. E para que ela tem esse corpo tão grande, esse pescoço tão grande? Para comer as principais folhinhas, as mais saborosas. Muito bem, destacamos todas as informações da notícia. Agora nós conseguimos responder a cruzadinha. Vou precisar da ajuda de vocês. Vamos lá? Primeira pergunta, o que será que vai ter aqui? Qual é o animal que aparece na notícia? Ah, ficou muito fácil. Qual é o animal, crianças? Coelho? Não. Ah, girafa. Muito bem. E temos aí uma primeira questão para a gente pensar. Girafa. Será que é com J ou será que é com G? O que nós temos que pensar? Que o GI e o JI, assim como o GE e o JE, têm o mesmo som quando se junta com a vogal. Então, o que nós temos que fazer, crianças? Nós temos que treinar para escrever corretamente. Então, girafa acertou quem falou que escreve com G. Vamos lá? Girafa. Olha lá as sílabas. Girafa. Muito bem. A pergunta de número 2 está lá do outro lado. Vamos lá com a professora? Vamos ver o que será que vai falar essa pergunta. Vamos ver? O que a girafa gosta de comer? Ah, está fácil, né, crianças? Ela gosta de comer, começa com a letra F. Como, professora, que você sabe? Porque se eu olhar aqui na minha cruzadinha, o número 2 está aqui e já tem a letra F do lado. O que ela gosta de comer mesmo? São as folhas. Muito bem, crianças. Vamos escrever, então? Folhas. Olha lá. E agora, prof? O que será que vem depois do L aqui? Será que eu escrevo folhas ou folhas? Prestem atenção. Ah, muito bem. Acertou quem falou que vem a letra H. Por quê? O LH aqui está no sentido de ser um dígrafo. O que é o dígrafo mesmo? É quando eu tenho duas letrinhas juntas, mas que tem só um som, certo? Então, ó, folhas. Muito bem! Vocês estão indo super bem na cruzadinha. Vamos ver qual é a pergunta de número 3? Relacionadas à sua alimentação, elas são o que mesmo? Bom, elas comem folhas. Quem lembra uma palavra que é diferente? Elas são herbívoras. Muito bem, crianças. Vamos achar aqui, número 3. E olha só, essa palavra também tem uma letra diferente aqui no começo. Lembram que vocês tiveram uma aula sobre o H? Que o H ele não tem som, crianças? Muito bem. Então, herbívoras começa com a letra H. E ele pega o sonzinho de qual vogal? Muito bem. Quem respondeu letra E acertou. B.
Herbívoras. Ah, percebam aqui. Herbívoras. Tem um acento. Muito bem, crianças. Olha quanta informação na nossa cruzadinha. Vamos para a pergunta de número 4? Vamos ver o que será que vem agora. Na notícia, ela destaca qual parte do corpo da girafa? Qual será? Ó, o que será? É o pescoço. Muito bem. Vamos lá então no número 4. Colocar junto com a professora. Olha lá, crianças, vamos escrever pescoço. Opa, mas olha só. Aqui tem a letra A. Daí ia ficar pescoçar, porque aqui é o cedilha. O que nós vamos ter que fazer? Então, aqui é no sentido de animal a girafa. Então, eles são herbívoros, os animais. Então, nós vamos ter que arrumar. Vamos lá? Então, vamos colocar aqui, porque herbívoras não deu certo. Então, aqui é a letra O. Agora sim, nós temos herbívoros e pescoço. Muito bem. Vamos lembrar uma regrinha do cedilha. O cedilha, ele só pode ser usado com as vogais A, O e U. Certo, crianças? E agora vamos para a pergunta de número 5? Vamos lá. O que será? Deixa eu tirar daqui. O pescoço serve para ela fazer o quê? Vocês lembram que ela fica com o pescoço muito grande e ela faz o que com as folhas? Serve para ela? Muito bem! Serve para ela comer. Vamos ver se dá certo ali na nossa cruzadinha? Mer. Opa, deu certinho! Então, o pescoço serve para ela comer. Muito bem. E agora vamos para a última pergunta da nossa interpretação, da nossa notícia da girafa. Vamos lá? Deixa eu tirar aqui. Qual é o problema de ter o pescoço tão grande? Qual será que é o problema? A Prof. Dai destacou com vocês. Ela ia lá no lago, no rio, ela tem que se esticar toda. Qual que é o problema da girafa ter o pescoço grande? Acertou quem disse beber água. Vamos ver se dá certinho aqui na nossa cruzadinha? Beber. Muito bem. Beber água. Então, aqui, ó, nós vamos pular um quadradinho, certo? Porque é outra palavra. Água. E aqui tem um acento. Muito bem, crianças. Agora observem aqui, então. Nós falamos sobre a girafa, que é no sentido de animal. Ela come as folhas. Os animais que comem folhas são herbívoros. A girafa tem um pescoço muito grande, que foi a outra informação que nós tivemos. Elas usam o pescoço para comer, mas tem um problema de ter esse pescoço grande, que é beber água. Muito bem! Viram como é legal fazer a interpretação em forma de cruzadinha? E vocês foram muito bem, crianças! Agora eu quero que vocês olhem na tela com a professora. Da palavra girafa, nós vamos relembrar que o GE e o JE,
eles têm o mesmo som, G, G. E o GI e o JI também têm o mesmo sonzinho. Por isso que a professora Daiane destacou lá no comecinho da nossa cruzadinha a palavra girafa, que é muito importante a gente treinar a escrita para escrever corretamente. E agora eu tenho um jogo para fazer com vocês. Olhem lá na tela quais são as instruções desse jogo. É o jogo dos 7 erros. Então, qual é o objetivo desse jogo? Identificar 7 palavras escritas erradas no uso das letras G e J. Como jogar? Primeiro, realize a leitura das palavras e relacione com a sua forma de escrever. Após, identifique os erros e escreva as palavras corretamente. Então, nós vamos organizar aqui a nossa bancada. Vou tirar essas informações de notícias que nós aprendemos, o que se deve ter em uma notícia. E nós vamos agora também retirar do nosso quadro a nossa cruzadinha, porque nós vamos usar ele para escrever as palavras. Vamos lá? Muito bem, crianças. Agora eu quero que vocês olhem aqui para a professora. Olhem aqui na bancada, a professora trouxe para vocês. Jogo dos 7 erros. É uma cartela. E nós temos algumas palavras aqui, mas vocês precisam verificar se todas estão escritas de forma correta. A primeira palavra é geladeira. Se vocês observarem algum erro, escrevam corretamente no caderno. Combinado? Muito bem. A segunda palavra é gelo. A terceira palavra é berinjela. Olha lá. Observem o J e o G. A quarta palavra é viagem. A quinta palavra é jiboia. A sexta palavra é relógio. A sétima palavra é Argentina. A oitava palavra é jipe. E a nona palavra é jeito. Conseguiram identificar? Vamos lá, vocês me ajudam? Agora eu vou circular os erros das palavras. Vejam se vocês acertaram. Geladeira. Será que começa com a letra J? Não! Então aqui encontramos o primeiro erro. Geladeira. Gelo começa com G? Sim, começa. Então aqui não tem erro. Berinjela é com G? Não. É com J. Segundo erro. Viagem é com J? Não. É com G. Jiboia é com G? Não. É com J. Relógio é com J? Não, é com a letra G. Argentina é com J? Também não, é com a letra G. E jipe é com J? Sim, jipe é com J. Então não tem erro aqui. Bom, até agora nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último está aqui no jeito. Por quê? É com J. Agora, crianças, vamos escrever corretamente lá no quadro essas palavras? Vocês me ajudam? Então, olha lá. A primeira palavra, a prof vai levar a fichinha aqui junto comigo.
Então, a primeira palavra aqui era geladeira, certo? Então, vamos escrever aqui, ó. Geladeira. Muito bem. A segunda era berinjela. Berinjela. Muito bem. A terceira é viagem. Vejam se vocês escreveram corretamente. Viagem. A quarta é jiboia. Jiboia. A quinta é relógio. Relógio. A sexta é Argentina. E a última palavra é jeito. Olha lá, crianças! Agora sim, nós encontramos os 7 erros e corrigimos os 7 erros com a escrita. Muito bem! Vamos relembrar os nossos objetivos? Explorar o jornal, observando suas características, enfatizando as partes da primeira página e de uma notícia. Nós realizamos com o jornal impresso. Diferenciar os meios de comunicação. Nós aprendemos que as notícias podem aparecer no jornal impresso, nos sites, que é a forma online, ou televisionado, que é na televisão. Interpretar o gênero textual notícia. Nós interpretamos o gênero textual notícia da girafa. E relembrar o uso de GE, JE, e GI e JI. Nós acabamos de realizar a atividade com o jogo dos 7 erros. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Boa tarde, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E vamos ver então qual é o objetivo da aula de hoje. O nosso objetivo é reconhecer figuras geométricas congruentes por meio de composição em malha quadriculada. Então, meus queridos, nós usamos um material para fazer essa comparação que está aqui na nossa bancada, que nós chamamos de Tangram. Aqui nós podemos observar o tamanho de cada uma dessas formas que estão aqui, cada uma delas. Então, nós podemos perceber que nós temos um triângulo grande, mais um triângulo grande. Então, o Tangram ele é formado por 2 triângulos grandes, 2 triângulos pequenos, mais um triângulo médio. E aqui no meio nós percebemos que nós temos o quadrado. E essa peça aqui escura, essa peça preta que fica aqui ao lado, ela chama-se paralelogramo. Então, essas são as nossas figuras geométricas. Então, nesse slide nós vamos ver o que são figuras congruentes. Figuras congruentes são figuras idênticas em forma e tamanho. Vamos ver quais figuras são congruentes aqui no Tangram? Então, aqui na bancada, nós podemos perceber, como eu já estava explicando no começo, que nós temos algumas dessas figuras que são congruentes. Olhe, percebam que tanto este triângulo verde quanto este triângulo vermelho, eles são do mesmo tamanho. E aqui também, se vocês perceberem, nós temos mais 2 pecinhas também congruentes, que é o nosso triângulo vermelho pequeno e o nosso triângulo laranjado. Essas peças têm o mesmo tamanho, então elas são congruentes.
Vamos ao próximo slide. Então, gente, quando eu falo que elas são do mesmo tamanho, é possível falar que elas têm a mesma medida? Sim, é possível falar. Se nós percebermos nesse slide, nós temos ali o retângulo. Quantos quadradinhos tem naquele retângulo verde? Se nós percebermos, é o mesmo tanto dos quadradinhos do retângulo azul embaixo. Porém, eles estão apenas de maneira trocada. A posição dele está invertida. Ao lado deles, nós temos aquele retângulo laranjado e mais para cima nós temos um retângulo vermelho. Também estão com posições invertidas, mas eles possuem todos o mesmo tamanho. Então, meus queridos, a posição muda o tamanho da forma geométrica? A posição não muda. Então, observando bem esse slide, agora nós podemos passar aqui para a bancada para nós podermos fazer a comparação mais de perto para nós podermos perceber que cada quadradinho desse, cada cor é ocupada num quadrado, né? Cada posição ocupa um espaço na malha quadriculada. Aqui no quadrado, nós vamos perceber no quadrado verde que ele ocupa um espaço. Vamos contar qual é o espaço, quantos quadrados ele ocupa aqui? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, este quadrado está ocupando 9 quadrados da nossa malha. Agora, vamos ver o quadrado D, que está enlaranjado. Nós podemos dizer que eles são do mesmo tamanho? Vamos contar quantos quadradinhos ele ocupa da nossa malha quadriculada? Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós podemos dizer que eles são iguais, eles ocupam o mesmo número de quadrados na malha. Agora, vamos passar para a letra B. A letra B nós percebemos que é uma forma, tem uma forma, mas não tem um nome específico. Vamos contar quantos quadrados ele ocupa da nossa malha quadriculada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A letra B, a forma amarela, está ocupando 6 quadrados. Na frente dela, nós temos a forma F. Será que ela ocupa o mesmo tanto de quadrados? Será que tem alguma coisa diferente? Isso é uma coisa para nós pensar. Vamos contar quantos quadrados ele ocupa da nossa malha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que eles ocupam o mesmo número de quadrados na malha. Porém, se nós percebermos aqui, eles têm uma certa semelhança, tem alguma coisa que nos chama a atenção. A diferença entre eles é que eles estão em posições invertidas. E se nós invertermos a posição dele, nós vamos perceber que ele vai fazer a mesma forma, olha. Eles acabam ficando com a mesma forma. A única coisa que acontecia no momento é que eles estavam em posições invertidas. Porém, eles ocupavam o mesmo número de quadrados da nossa malha quadriculada. Agora, passando para a próxima. A letra C, nós percebemos mais uma forma. Então, aqui na letra C, nós percebemos que tem 9 quadrados ocupados da nossa malha quadriculada. Vamos logo ali à frente agora para a letra E e vamos ver se eles ocupam o mesmo tanto de quadrados da malha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Então, a letra E, apesar dele também estar numa posição invertida, nós percebemos que ele é menor que a letra C, porque ele não ocupa 9 quadrados. Ele ocupa apenas
8 quadradinhos. Então, quando você conta na malha, quando você faz essa comparação, fica mais fácil de você saber se nós estamos falando do mesmo tamanho, se ela ocupa o mesmo número de quadrados, seja em posição igual ou em posição invertida. Ficou claro? Vamos para o nosso próximo slide? Então, essa é mais uma atividade de comparação. Aqui vamos ler lá, então, nesse slide, vamos ver o que a professora está pedindo. Figuras congruentes. A professora Júlia entregou aos alunos uma folha de papel com um quadrado desenhado. Em seguida, ela pediu para que eles desenhassem um quadrado da mesma forma e tamanho do quadrado dela. Para fazer essa atividade, André posicionou uma folha transparente sobre a folha que a professora entregou. Com a ajuda de uma régua, ele passou o lápis sobre a figura. Depois, foi só colorir e veja. Bom, nesse slide, então, nós percebemos que o André usou da sobreposição. Ele colocou uma folha branca, né, transparente, em cima do quadrado que a professora tinha dado. E olha lá, o quadrado azul da professora ficou igual ao quadrado amarelo do André. A figura da professora e do André são iguais em forma e tamanho. Portanto, podemos dizer que essas figuras são congruentes. Próximo slide. Voltamos mais uma vez aqui para a nossa bancada. Olha lá, vamos voltar só um pouquinho antes do nosso slide para nós poder ler ali. As figuras congruentes são aquelas que apresentam a forma e tamanho iguais. A malha quadriculada abaixo possui 6 figuras, observe. Então, nós já vimos essas figuras, então vamos observá-las e vamos agora aqui para a malha quadriculada. Então, nós percebemos, então, naquela nossa explicação, lembra no começo da aula, que é a mesma coisa que o André e a professora fizeram. O André pegou o quadrado que a professora deu para ele e fez a sobreposição, olha, ele fez a sobreposição com o papel em cima daquele quadrado que a professora tinha dado. E com a ajuda da régua, ele acabou por fazer o mesmo quadrado que a professora tinha. Então, quando nós fazemos essa sobreposição, nós percebemos, nós conseguimos também comparar que esses quadrados são de tamanhos iguais. Olha, meus queridos, tá meio aqui tremido, mas nós conseguimos perceber que o quadrado verde é igual, idêntico ao quadrado laranjado. Então, podemos falar que está bem parecido com a atividade que o André fez. Agora, nós vamos nesta figura, nesta forma diferente aqui. Lembram que ela estava invertida? Porque pode aparecer assim, em alguma atividade que vocês recebam, e a forma esteja invertida, mas ela seja do mesmo tamanho. Se nós formos fazer a sobreposição também, vamos perceber que ela é do mesmo tamanho. Ela ocupa o mesmo tamanho, o mesmo número de quadrados na nossa malha, ó. Tá sobreposto, olha, e eles estão todos certinho. Então, nós podemos dizer que elas são do mesmo tamanho. Já o caso dessas duas últimas aqui, já não são muito parecidas. Aqui na nossa malha, nós percebemos que a letra C, ela está em tamanho invertido e agora nós vamos fazer a sobreposição para ver qual é a diferença entre elas. Vamos colocando os quadradinhos para ver se elas ocupam o mesmo tamanho na malha. Olha lá. O que nós percebemos? Olha, agora nós conseguimos nitidamente ver que a letra E, ela é menor que a letra C. Então, elas não ocupam o mesmo lugar. Elas são diferentes. Vamos para o próximo? Então, agora mais uma atividade.
A professora pediu aos alunos que representassem os retângulos na malha quadriculada. Continuamos na malha quadriculada ainda. Pintando 12 quadradinhos. Observe o desenho de Ricardo, Amanda e Bianca. Então, agora nós vamos montar aqui na nossa bancada a Bianca. Aquela figura que aparece ali é um retângulo. E vamos ver quantos quadradinhos ela usou para fazer esse retângulo. Olha lá, ó. Olha, ela colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a Bianca usou desta forma. A professora pediu para fazer e ela fez desta forma. Já a Amanda, ela já fez de outra forma. A Amanda, ela já colocou assim, ó. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta foi a maneira que a Amanda fez. Agora sobra o do Ricardo. Vamos ver como é que o Ricardo montou. O Ricardo achou melhor montar desta forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essas foram as representações que eles fizeram para a professora. Quem está certo? Todos estão certos, porque todos ocupam o mesmo espaço, o mesmo número de quadrados na malha. Pode perceber. Porém, eles estão colocados de maneiras diferentes. Alguns invertidos e outros distribuídos de maneiras diferentes. A Amanda usou um quadradinho a mais. Ela colocou de 3 em 3. Olha, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mas ela ainda usou os mesmos 12 quadrados que a professora pediu. Aqui, o Ricardo também, só que ele preferiu fazer um retângulo estendido. Olha aqui, pode ver, ó, ele também usa as 12 quadradinhos que a professora pede, colocando 6 em cima e 6 embaixo. Agora, a Bianca, ela preferiu fazer ele já em pé. Nós percebemos que ela fez apenas 2 colunas. Uma coluna direita e uma coluna esquerda. Porém, usando o mesmo número que a professora pediu de quadradinho, que são os 12 números. Certo? Vamos para o próximo slide. Embora os alunos tenham todos usado os mesmos números de quadradinhos que a professora pediu, aqui cabe uma análise bem bacana a gente perceber e a gente levar em consideração na congruência das formas. Então, aqui nós percebemos que este retângulo é congruente com este aqui, embora ele esteja em posições invertidas. Mas eles são congruentes, porque só muda a posição. Se eu inverter essa posição, eu vou perceber que eles são iguais. Porém, embora tenha usado o mesmo número de peças, o mesmo número de quadrados aqui, a Amanda, ela colocou de forma diferente. Então, esse aqui, por mais que seja usado o mesmo número
de quadradinhos da nossa malha quadriculada, ele não é congruente com os outros dois. Então, a congruência fica só para os dois retângulos. Então, vamos relembrar os objetivos da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje foi reconhecer figuras geométricas congruentes por meio de composição em malha quadriculada. Geometria. E a nossa tarefinha? Vamos para a nossa tarefa? Então vejam lá, crianças. Para o segundo ano, nós programamos uma atividade bem divertida com o Tangram, que é o material que vocês conheceram hoje aqui na aula. O Tangram é um quebra-cabeça e ele é formado por essas formas geométricas aqui. São 7 peças. E nós podemos formar várias figuras. Então, hoje na tarefa, o que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para que vocês coloquem ali, na parte em branco, o nome de cada figura, né? De cada forma geométrica. Nós temos o quadrado, nós temos o triângulo e o paralelogramo. Lembrando que eu tenho que escrever dentro daquela figura ali que tá. Vocês vão escrever o nome de cada um dentro do Tangram. Combinado? Vamos ver a outra tarefinha. Nessa tarefa do terceiro ano, vamos lá. As figuras congruentes são aquelas que possuem o mesmo tamanho e forma. Pinte de cor igual os pares. Nesta atividade, nós percebemos várias figuras congruentes. Nós temos triângulos, nós temos quadrados e temos também o paralelogramo. Vocês vão ter que achar os pares e pintá-los de cor iguais. Combinado? Para a próxima tarefa, qual é a próxima? Temos mais uma atividade ali para o terceiro ano. Essa atividade, vocês vão montar o Tangram, gente, que é o material que nós usamos nesta aula. Então, nós percebemos aqui na bancada, o nosso Tangram já está montadinho aqui. O que vocês vão fazer na tarefa? Eu estou pedindo para vocês fazerem 2 quadrados. Vocês vão recortar todas as figuras do Tangram, uma a uma. Quem quiser pintar, pode pintar de forma colorida, que vai ficar bem bonito. Quanto mais colorido, vai ficar mais chamativo. E nós vamos montar 2 quadrados. Mas como que eu posso montar 2 quadrados dessas figuras? Desta forma, ó, vou mostrar para vocês aqui na bancada. Olha, eu vou desmontar o meu Tangram, que está um quadrado grande. Se eu pegar os 2 triângulos grandes, eu consigo montar um quadrado perfeito. Olha, apenas com os 2 triângulos maiores. E como que eu posso agora montar o segundo quadrado neste Tangram com essas peças que sobraram aqui na bancada? Como que eu poderia fazer agora? Será? Eu acho que eu poderia, então, quem sabe, pegar o paralelogramo e um triângulo pequeno. Vamos ver se dá certo? Será que eu consegui montar um quadrado? Eu montei uma forma, mas eu não montei um quadrado perfeito. Então, eu não posso usar o paralelogramo junto com um dos triângulos menores. Aqui nós percebemos que nós temos só um quadrado, mas eu quero que forme com mais peças. Eu não posso colocar só um quadrado. Então, esse aqui eu também não posso. Olha, ainda sobrou aqui mais um retângulo. Então, vamos tentar o retângulo com o quadrado? O triângulo com o quadrado? Eu não consigo. Também não dá certo. Então, o que sobrou, meus queridos, aqui, são os nossos 2 triângulos pequenos. Quando eu uso 2 triângulos pequenos, eu consigo mais uma vez um quadrado perfeito. E de como eu fiz esses 2 quadrados, se vocês usarem a imaginação, nós podemos fazer várias formas partindo do Tangram.
Então, essa é a atividade que vocês têm para fazer em casa. Sugiro que pintem super colorido, que vai ficar bem bonito, vai ficar bem animado. Comecem tentando montar os 2 quadrados e usem a imaginação para fazer mais formas. Esta foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima vez. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos e alunas, tudo bem? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estamos iniciando mais uma aula de Ciências Humanas. E qual será o tema da nossa aula de hoje? Eu sei um jeito bem fácil de descobrirmos. Vamos realizar a leitura do objetivo juntos. Objetivo da aula: conhecer os pontos turísticos da cidade. Olha, já conseguimos descobrir qual será o tema da nossa aula de hoje. O tema da nossa aula será pontos turísticos da cidade de Ponta Grossa. E para iniciarmos, vamos pensar assim: pontos turísticos lembra turismo, certo? E o que será que é turismo? Vamos observar algumas considerações sobre o que é turismo? Vamos ver a primeira. Atividade realizada durante uma viagem. O que é isso? Significa que quando eu realizo uma viagem, eu estou praticando o turismo. Pode ser uma viagem a passeio, ou então vamos ver aqui, pode ser uma viagem de negócios, pode ser uma viagem com fins religiosos, quando a pessoa vai professar a fé dela, meditar, visitar algum local da religião dela. Também é considerado turismo. Quem pratica o turismo é quem será? O turista, né? E mais uma consideração sobre o turismo: atividade importante para a economia. Olha só, por que será que o turismo é uma atividade importante para a economia? É porque quando nós visitamos algum lugar, vamos imaginar nós aqui, que estamos indo para uma outra cidade. Nesse momento não podemos, mas em um outro momento, né, nada impede. E a gente gostou tanto dessa cidade que nós vamos querer, além de visitar os pontos turísticos, de repente conhecer alguma loja, algum lugar que venda uma lembrancinha para levar para casa, de recordação, certo? Nós vamos precisar almoçar em algum lugar, nos hospedar, certo? E tudo isso vai movimentando a economia daquele local. Por isso, o turismo é importante para a economia. Agora eu quero que vocês vejam comigo as características de um turista responsável. E olhando essas características, eu quero que vocês falem aí se vocês, quando vão a um passeio com a escola ou com o responsável de vocês, vocês são um turista responsável. Vamos ver se vocês têm essas características aqui. Primeira delas: valoriza a cultura e a história local. O que será que significa isso? Bem, lembram lá nas aulas de diferenças étnicas que nós tivemos? Lembram que nós vimos que as pessoas, elas têm diferentes tradições, diferentes costumes? E que eu preciso respeitar o que é diferente? Então, se eu chego em um local e vejo uma cultura diferente, eu preciso ter respeito. Respeito pela história daquele local que eu estou visitando. Outra característica: respeita a natureza. Esta também é muito importante, pois grande parte dos pontos turísticos que nós visitamos são atrativos naturais, certo? E tudo que é da natureza eu preciso respeitar, preciso ter cuidado, não posso deixar lixo, porque se eu quero voltar a visitar esse local mais vezes, se eu quero que ele continue aberto à visitação, eu preciso ter esse cuidado. Aí já vem a segunda característica do turista responsável, que vai ao encontro dessa, que seria respeitar os animais. Esse turista responsável respeita os animais. Ele tem consciência de que quem está em um espaço diferente ali, é ele que está invadindo o espaço dos animais e não o contrário. Então não pode assustar os animais, ficar mexendo ali, irritando o animal, falando alto, gritando com ele, querendo jogar alguma coisa. Isso é falta de respeito, não é um hábito de um turista responsável. E outra característica seria respeita os limites a visitar. Ou seja,
respeita todos os limites ali que normalmente um guia está impondo. Sabe o guia turístico? O profissional que o nome já está falando para a gente, vai guiando o turismo? Então, ele vai mostrando, demarcando e explicando que a gente não pode ultrapassar aqueles limites. Alguém aí já visitou o Parque Estadual Vila Velha? Então, se vocês já visitaram, pode ser com a escola ou com a família, vão lembrar aí que tem uma trilha para a gente ir passando. E por que eu não posso sair dessa trilha? Porque pode ser perigoso, eu posso encontrar com algum animal ali, né? Eu vou desgastando o arenito de uma maneira que não é da natureza, não acontece naturalmente como a natureza faz acontecer, eu estarei desgastando. Por isso é importante não sair da trilha e respeitar esses limites, tanto para nossa segurança quanto para manter esse local preservado. Agora observem aqui comigo falando sobre Ponta Grossa, pontos turísticos em Ponta Grossa. Nós temos ao fundo da tela ali o mapa do município de Ponta Grossa, certo? E agora nós vamos ver de que maneira os pontos turísticos, o turismo se apresenta aqui na nossa cidade. Nós temos atrativos naturais, que são aqueles presentes da natureza, aqueles locais lindos que a gente pode contemplar e entrar em contato com a natureza. Nós temos também na nossa cidade atrativos religiosos, que são locais buscados para meditação, certo? São locais que estão ligados à religiosidade das pessoas. Também temos museus, que são lá responsáveis por guardar nossos artefatos históricos, né? Nossos registros históricos. Também temos bibliotecas, né? As bibliotecas guardam aí fontes históricas que contribuem para contar como aconteceu a formação da nossa cidade. E os monumentos. Os monumentos normalmente são construídos para homenagear uma época histórica, algo importante que aconteceu na cidade, ou até mesmo uma personalidade importante, e acabam virando também locais possíveis de visitação. Então vamos observar aqui, que mapa que nós temos aqui que eu comentei com vocês mesmo? Vocês já viram este mapa em uma aula aqui comigo, então tenho certeza que vocês reconhecem. Nós temos o município de Ponta Grossa. Ao centro, em branco, nós temos a zona urbana de Ponta Grossa. E ao redor desse espaço em branco, as partes coloridas são os distritos de Ponta Grossa. Então vamos começar lá pela cor bege, mais acima aqui do mapa. Na cor bege nós temos o distrito de Periquitos. Estamos revisando o que vocês já viram esta aula. Em rosa nós temos o distrito de Uvaia. Aqui do outro lado, em azul, é o distrito de Itaiacoca. E abaixo em verde, o distrito de Guaragi. Agora eu quero ver se vocês gravaram o nome dos distritos aqui comigo e vamos para o mapa aqui na mesa. Olha lá, aqui eu tenho exatamente o mesmo mapa. Mapa do município de Ponta Grossa. Estão vendo lá? Então, quero que vocês aí de casa me ajudem a localizar cada distrito aqui nesse mapa da mesa. Vamos lá? Começando então pelo bege, é o distrito de Periquitos. O rosa aqui, junto do de Periquitos, é o de Uvaia. Aqui em azul, eu tenho o distrito de Itaiacoca. E abaixo, o distrito de Guaragi. Ao centro, a zona urbana de Ponta Grossa. Tudo isso, este mapa inteiro, é do município de Ponta Grossa. Lembra que nós já vimos isso, né? Ótimo! Agora, neste mapa, nós iremos localizar alguns pontos turísticos, certo? E eu vou começar por um bem conhecido de vocês aqui, que, olha lá, quem conhece esse ponto turístico? Essa daqui é o que? A taça, né? E essa taça está localizada onde? Qual é o nome desse ponto turístico? Vamos ver aí na telinha de vocês, quem em casa conseguiu adivinhar? Parque Estadual de Vila Velha, muito bem! O Parque Estadual de Vila Velha está localizado
na BR-376, saída para Curitiba, certo? Então eu vou colocar ele aqui, que ele está bem ao extremo sul da nossa cidade. Localizei ele aqui. Vamos lá para mais um ponto turístico. Eu vou falar dos dois juntos porque eles estão interligados, certo? Eu já comento um pouquinho sobre o Parque Estadual de Vila Velha. Este daqui, vocês conseguem identificar? Olha lá, o que está aparecendo? Está parecendo um rio? Uma cachoeira? Não, né? O que será que é esse aqui? Se está interligado ao Parque Estadual Vila Velha, do qual será que eu estou falando? Vamos ver quem lembrou lá em casa? Olha lá. Lagoa Dourada, muito bem. Então, a Lagoa Dourada também faz parte do Parque Estadual de Vila Velha. Vou colocar ela do ladinho aqui. E o Parque Estadual de Vila Velha também é composto pelas furnas. Então, esses 3 atrativos que compõem o Parque Estadual. Os arenitos, as formações rochosas, a Lagoa Dourada e as furnas. Os arenitos são essas formações rochosas que têm formas de várias coisas, né? Esse daqui lembra a taça, mas nós também temos lá a esfinge, a garrafa, a bota. E conforme a gente vai visitando e caminhando pela trilha, novas figuras vão surgindo nas rochas, né? Figuras que foram esculpidas pela natureza. A Lagoa Dourada tem até uma lenda em cima da Lagoa Dourada, vocês já devem ter escutado, de que a Lagoa Dourada tem esse brilho dourado porque ela foi um tesouro indígena derretido. Bem, lenda ou não, ao entardecer, quando você observa a Lagoa Dourada, o sol reflete e nela fica aquele brilho dourado, por isso esse nome, né, Lagoa Dourada. Vamos então continuar vendo quais outros pontos turísticos nós temos de interessante aqui na nossa cidade. Olha lá, este daqui. Esta é uma o quê? Já não é uma lagoa, é quando tem essa queda d'água, que nome que a gente dá? Uma cachoeira, né? Qual cachoeira será que é essa daqui? Vamos ver. É a Cachoeira da Mariquinha. Já ouviram falar dessa cachoeira? Viram o quanto ela é bonita? Essa queda d'água tem cerca de 30 metros e ela forma uma prainha em volta. Então, para quem quer ter contato com a natureza, descansar, também pode fazer trilha, passear com a família, é o local ideal. Olha que lugar bonito aqui na nossa cidade. A Cachoeira da Mariquinha, ela está localizada no distrito de Itaiacoca. Então, vamos colocar ela desse lado aqui do mapa, que nós sabemos que está Itaiacoca. Vamos ver o próximo. Olhem lá. Esse aqui, o que é também? Essa queda d'água? Outra cachoeira, né? E olhem lá, tem uma curiosidade sobre essa imagem. Observem bem, o que tem acima aqui, ó. O que será que é esse aqui? Parece o que será? Um buraco, né? Alguém lembrou de um ponto turístico com esse nome? Qual será? Vamos ver na tela de vocês. O Buraco do Padre. Conseguiram lembrar? Então, o Buraco do Padre. Alguém aí de casa sabe por que esse ponto turístico recebe esse nome? Os padres jesuítas costumavam ir lá para rezar, meditar. Então, recebeu esse nome, esse ponto turístico. Interessante, né? Observem como está interligada com a história da nossa cidade também. O Buraco do Padre também tem cerca de 30 metros de altura, outros atrativos como trilhas, diversas trilhas, também conta com uma equipe de guias para conseguir fazer uma visitação assim, para que essa visitação você possa tirar o maior proveito, explorar de maneira respeitosa esse local tão bonito. O Buraco do Padre também está localizado em Itaiacoca, então vou colocar aqui na parte mais azulzinha do mapa. Muito bem. Agora já vimos alguns atrativos naturais, vamos ver então outros atrativos da nossa cidade. Olhem esse daqui, observem se vocês conhecem essa imagem. Olhem os detalhes, o que eu tenho aqui, ó, mais ao cantinho aqui? A Maria Fumaça, certo? E como será que é o nome do local em que está a Maria Fumaça? Quem lembra?
Não estou falando do Parque Ambiental, estou falando desse prédio aqui, ó, junto à Maria Fumaça. Vamos ver então na telinha de vocês qual que é o nome? Casa da Memória, também conhecida como Estação Paraná. Mais popularmente a gente escuta mais Casa da Memória. A Casa da Memória, ela guarda documentos importantes da nossa cidade. Então, o nome aí já está sendo bem sugestivo, né? Guardando a memória. Nós tivemos uma aula sobre memórias também e vimos o quanto é importante guardar essa história. E ela cuida da história da nossa cidade, guarda alguns arquivos e junto dela tem ali a Maria Fumaça. A Estação Paraná foi a primeira estação aqui da nossa cidade, certo? Então, eu vou colocar ela aqui mais ao centro, aqui na nossa cidade, porque nós sabemos que ela fica bem no centro. A Casa da Memória, a Estação Paraná, Casa da Memória, ela foi sendo assim tão requisitada na época, muitas pessoas passavam por aqui, ela era utilizada para carga e descarga e também para o transporte de pessoas, que ela acabou assim não suprindo a necessidade da nossa cidade. E foi então necessário construir um outro prédio para colaborar com essa passagem da Maria Fumaça. Deixa eu mostrar para você qual foi o prédio que foi construído. Olhem lá, é o nosso próximo ponto turístico. Já devem ter visto esse local no centro, tenho certeza. Fica bem próximo ao Terminal Central. Quem sabe o nome? Vamos ver. Vai aparecer na telinha de vocês. É a Estação Saudade. A Estação Saudade foi construída na intenção assim de colaborar na época com a Casa da Memória, a Estação Paraná. Era grande o fluxo de pessoas passando por aqui e também de mercadorias, então eles precisavam assim expandir e construíram esse prédio, que foi considerado na época um prédio assim de luxo, uma coisa muito chique, até porque um trem que ia para o Uruguai passava aqui, então até um trem que ia para o exterior passava pela nossa cidade. Atualmente, quem está cuidando da Estação Saudade é o SESC, que está realizando lá várias atividades culturais. Por um acaso, alguém aí nas férias foi ouvir uma história, hein? Lembram disso? Estavam sendo realizadas diferentes atividades culturais lá na Estação Saudade. Está muito bonita. Então, vamos colocar ela aqui pertinho, porque ela também está na região central de Ponta Grossa. Mais um ponto turístico temos aqui, olhem lá. Também fica no centro de Ponta Grossa. Alguém já viu essa casa exuberante que lembra assim, quando é uma casa muito grande, muito bonita, eu chamo do que mesmo? Vamos ver, quero ver quem lembrou do nome, vai aparecer aí na telinha. Mansão! Esta daqui é a Mansão Vila Hilda. E vocês sabem por que ela tem esse nome, Vila Hilda? Foi uma homenagem do esposo da Hilda, né, que construiu para ela e olha, batizou a casa com o nome dela. E essa mansão, ela teve um papel importante na época aqui para nossa cidade, foi em meados da década de 20. Porque essa família construiu essa casa um pouquinho afastada do que nós considerávamos região central naquela época. Naquela época a cidade não era tão grande quanto hoje. E com isso a cidade acabou se expandindo, se espalhando, certo? Outros pontos da nossa cidade foram sendo explorados e essa casa foi considerada assim uma das pioneiras nesse processo. Então, vou colocar aqui também em Ponta Grossa, na área branca do nosso mapa. E agora eu tenho uma festa. Nossa, mas uma festa também pode ser considerado algo turístico? Sim, se essa festa é famosa e movimenta aí o fluxo de várias pessoas. Então, essa festa, olhem as cores que estão aqui como tema da festa, aqui, estão vendo? Conseguem lembrar qual festa que nós temos aqui em Ponta Grossa? Irá aparecer na telinha da TV de vocês. Prestem atenção, quem lembrou? Da Mission Fest. Espero que tenham lembrado aí.
da Michem. Essa festa que costuma ocorrer no final do ano aqui em Ponta Grossa, uma festa tradicional da nossa cidade. Essa imagem que vocês viram, ela é de 2018, que foi quando a festa voltou a acontecer no Parque Ambiental, que até um tempo ela acontecia no centro de eventos, mas ela estava com um caráter muito de festival. E a intenção é exaltar a cultura alemã. Tanto que com esse retorno da Michem Fest para o Parque Ambiental, que é onde aconteceu a primeira Michem Fest, a embaixada alemã passou a reconhecer como uma festa típica alemã. Então, agora ela passa a acontecer no Parque Ambiental. Vou colocar aqui também na área branca do nosso mapa, certo? Olha lá, conseguimos inserir vários pontos turísticos e vimos alguns exemplos de pontos turísticos naturais, certo? Considerados ali, podemos considerar museus, bibliotecas que guardam a nossa história. Existem vários outros atrativos aqui na nossa cidade, temos vários outros locais possíveis de visitação e que são muito interessantes para visitação, além de muito bonitos, certo? E que também exaltam aí a nossa história. Porém, não daria tempo de nós vermos todos eles na aula de hoje. Então, a gente escolheu apenas alguns e eu espero que, se você não conhecia, agora você já conhece, já sabe o nome, já sabe como surgiu, e se você conhece, foi uma boa oportunidade para recordar. Então, agradeço a participação de vocês na aula de hoje, desculpa, e aguardo vocês na próxima semana. Bons estudos! Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Chegando o Halloween, profe! Oi, professora Vera. Olha a experiência que o Tur vai fazer. Continue acompanhando o nosso programa para aprender outras coisas muito legais. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Viu, professora Vera? Tchau, beijo. Professora Lúcia, hoje eu vou gravar eu lendo o texto que você pediu, o da boneca e a menina. A boneca e a menina, esse é o título, tá? Não tô conseguindo ler direito. Boneca de perna fina não faz manha, senão apanha. Come tudo pra não levar um cascudo. Não fala tanto que te boto num canto. Não meia mola, senão te tranco numa sacola. E a boneca de perna fina, em tudo obedece a menina. Tchau!